A CPI da Covid sabatinou ontem o Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, que é um órgão cuja finalidade principal é evitar a corrupção, é fiscalizar os atos da União para evitar desmandos. E daí o que acontece é que o Wagner Rosário, ou ele foi completamente omisso, ou ele foi conivente com as compras das vacinas irregulares, que se deram durante a gestão do Pazuello. Inclusive, ele não apenas fez vista grossa para as denúncias que haviam de corrupção, como foi defender as compras de vacina como da Covaxin. E daí, sabatinado ontem na CPI, ele foi petulante, ele foi afrontoso, Então, assim, fazia as perguntas, ele ia nos dedos, Então, assim, ele foi alguém com uma soberba, com uma arrogância ali, que não agradou nem um pouco, como se pode imaginar, os senadores. Como eu já falei aqui várias vezes, ali na CPI da Covid você tem figuras políticas, senadores que são macacos velhos, pessoas que sabem muito bem como funciona o jogo ali e não vão se deixar engabelar por um moleque, como eles chamaram depois o Wagner Rosário. E daí o que aconteceu foi que a senadora Simone Tebet, no final da sessão, ela vem e joga uma série de evidências ali dessas omissões ou dessa conivência do Wagner Rosário. Começa um bate-boca ali no final e ele chama a Simone Tebet de descontrolada, diz que ela está descontrolada. Eu quero pegar esse ponto aqui para analisar algumas coisas e no final desse vídeo eu vou pôr aqui na íntegra o que disse a Simone Tebet e a confusão que se deu que levou ao encerramento da sessão. Que inclusive vai levar agora o Wagner Rosário de testemunha para investigado pela CPI. Ele depois veio pedir desculpas, mas o que importa de fato é o contexto do que se deu. Você pode discordar da Simone Tebet, você pode questionar o histórico dela como política, você pode não querer votar na Simone Tebet por alguma razão, legítimo, total. Inclusive, ela se propõe agora como um nome para ser presidente da República. Eu acho que tem pouquíssimas chances de ser presidente da República, pouquíssimas chances, pelo menos na próxima. Pode ser que construa o seu nome durante os próximos mandatos e venha a se tornar um nome viável, mas nesse momento não é um nome viável até onde eu perceba. Mas, de qualquer maneira, independentemente do que você pensa pessoalmente ou politicamente da Simone Tebet, não dá para negar que na CPI da Covid, ela é um dos expoentes entre os senadores. Ela é uma das pessoas mais incisivas, ela é uma das senadoras que mais traz questões fundamentais e que revela também coisas críticas na CPI. Isso já aconteceu em vários momentos, Inclusive, junto com o Alessandro Vieira, os dois ali, numa dobradinha, estão conseguindo extrair confissões, inclusive, de depoentes ao ponto de avançar na CPI. Então, na CPI da Covid, a gente pode simplesmente marcar aqui que a craque do jogo é a Simone Tebet. Certamente não é descontrolada. Quando o Wagner Rosário vai e joga isso, que ela está descontrolada, aqui a gente não pode negar que há uma enorme dose de machismo na fala do Wagner Rosário. Porque essa acusação contra mulheres que são, expoentes, contra mulheres que são incisivas mesmo, que não recuam diante da intimidação, por exemplo, quando há esse tipo de posicionamento das mulheres, geralmente a fala machista é de que elas são descontroladas, de que elas são histéricas, de que elas são doidas, malucas. Então, sempre há uma desqualificação em termos emocionais. E aqui a gente fala realmente de um preconceito histórico em relação às mulheres, porque há essa noção de que o homem, ele é racional, ele é lógico, ele é coerente, ele é ponderado, e a mulher é desajustada, a mulher é passional, a mulher é emocional, a mulher flutua de comportamento, que é histérica, que é doida. Isso é uma coisa, isso é um preconceito histórico, e é um modo também do patriarcado de sempre desqualificar as mulheres, dando a entender que elas não são talhadas ou não são ajustadas para ter funções que exigem rigor, ou que exigem calma, ou que exigem autocontrole. A mulher não teria preparo para isso. Só um homem pode fazer isso. Só um homem pode desempenhar um cargo com alta responsabilidade. A mulher não. A mulher sempre tem que ser uma subalterna. Sempre tem que calar a boca, porque o homem sabe o que está falando, a mulher não. E simplesmente aqui não importa qual justificativa ele possa dar, o Wagner Rosário, depois, para falar assim, mas não quis ser machista. Na verdade, eu só estava questionando a senadora. Não importa, porque a fala dele, a expressão descontrolada indica isso. Inclusive, é até curioso, porque ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o ministro Queiroga, que está com Covid agora lá em Nova York. Talvez volte mais tarde e fale sobre isso aqui. O ministro Queiroga foi lá e mostrou o dedo no meio para manifestantes em Nova York. E eu coloquei aqui, propositalmente, intencionalmente coloquei isso, coloquei descontrolado, porque esse é um termo que é aplicado para mulheres. Você raramente vai ver esse termo usado para homens. Histérico, descontrolado, doido. Você não vai usar esse termo para homens, porque os homens, quando são agressivos, quando atacam as pessoas, ou quando, perdem o controle, não, ele está sendo incisivo, ele está sendo, ele está sendo
enfático. Inclusive, para homem é uma qualidade isso, né? Quando o homem vai bater na mesa, bate com o pau na mesa, como fazia o Alborguete, por exemplo, ou como fazem esses jornalistas de programa policial, ele está revoltado, está indignado, ele está expressando a sua revolta. Quando insulta, não, aqui é genuíno, é um homem que não mente. Mas quando a mulher faz isso, aí não, aí é doida, aí é histérica, aí é descontrolada. Então ontem eu fiz questão de aplicar ao ministro Queiroga termos que são aplicados geralmente para mulheres. Descontrolado, histérico, para que essas pessoas possam sentir um pouco o próprio veneno, para que elas possam sentir o peso de um preconceito com base em comportamentos que seriam considerados desajustados. Isso porque nem sequer foi questão com Simone Tebet. Aí que tá o detalhe. Ela nem sequer fez algum ato ali ou disse alguma coisa que pareceria estar, sabe, nervosa ou fora de controle. Não, pelo contrário, ela estava bastante em si, bastante controlada, apresentou evidências, apresentou provas, apresentou argumentos. Então, foi claramente uma fala machista do Wagner Rosário ali. E outra coisa que suscita essa questão, né, porque o Wagner Rosário ele é um ministro da CGU. Ele foi indicado no governo Temer e foi renomeado durante o governo Bolsonaro. E vendo a biografia do Wagner Rosário, você vê claramente que ele tem uma série de alinhamentos com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com o próprio Bolsonaro, possivelmente, né, militar de carreira. Ou seja, você tem uma pessoa ali que tem um histórico que leva a entender que ele vai defender o Bolsonaro. E aqui é o que falta, até onde eu percebo no Brasil, é esse espírito republicano dos servidores públicos, de ministros, de pessoas da política no geral. É de compreender que eles servem ao Brasil, é entender que eles servem os brasileiros e não servem o presidente, não servem um governo. Porque quando há esse espírito republicano, quando há essa noção de que eu sirvo o país e não o governo, é aí que você vê atos de integridade moral dessas pessoas que vêm a público denunciar escândalo de corrupção, que vêm a público mostrar, olha só, essa figura aqui cometeu um crime, e a gente tem que punir essas pessoas. Falta, não apenas no brasileiro médio, mas falta também nos políticos brasileiros, nos ministros e nos servidores públicos, esse espírito cívico. Em alguns momentos, quando você tem denúncias de corrupção, é porque, de fato, os servidores públicos sentiram, olha só, isso aqui é um crime, isso aqui é errado, e eu tenho que denunciar. Muitas denúncias de corrupção surgem por causa do espírito cívico, por causa de servidores que estão dispostos a pôr a carreira em jogo, muitas vezes, né? A se expor, a ser linchado publicamente, a ser perseguido pelo governo, porque vira uma coisa errada. Por outro lado, também há casos de salvar o próprio couro, né? Quando teve essa denúncia da Covaxin aí, feita pelo Luiz Ricardo Miranda, que era servidor público do Ministério da Saúde, ele fez para se salvar. Ele fez pensando assim, olha, se eu não falar, vai sobrar para mim. Se eu não contar essa história aqui, quem vai pagar o pato depois serei eu. Então ele vai e joga a bomba. Tudo bem. É um espírito de autopreservação, mas, antes de tudo, deveria vir um espírito republicano, de proteger instituições, de proteger o sistema democrático. Se esse ministro, Wagner Rosário, tivesse esse espírito cívico, tivesse esse espírito patriótico, inclusive, porque eles se dizem patriotas, né? Defendemos a pátria, mas não defendem a pátria, defendem o próprio umbigo e o bolso deles. Se ele tivesse esse espírito patriótico, ele teria, sim, comprado essa briga com o Bolsonaro e teria, sim, investigado esse caso das vacinas. E ele não fez isso. Ele se omitiu. Ou omitiu ou foi conivente. Essa é a tese defendida agora, que talvez tenha sido conivente, porque ele foi a público defender o contrato, né? Junto com o ministro da Saúde, o Queiroga. E agora vai sobrar para ele, porque agora será investigado. E agora está enrolado, né? Porque a fala dele contra Simone Tebet vai se voltar contra ele. Porque foi desacato ali, né? Você tinha um ministro da CGU ali desacatando uma senadora. Foi desacato que ele fez ali. Bem, quero saber se vocês viram ontem esse trecho, né, do bate-boca na CPI, quando o ministro da CGU chama a Simone Tebet de descontrolada. Uma fala claramente machista, claramente machista. O que você pensa sobre essa situação? E vou pôr aqui em seguida o vídeo da Simone Tebet falando e toda a confusão que se deu. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau. O depoimento do ministro só corrobora que é algo de muito, não só de muito estranho, mas de irregular, ilegal e de corrupto no contrato da Covaxin. Porque, veja, ele respondeu por diversas vezes ao relator de que a CGU só foi ouvida no contrato da Covaxin a posteriori. Eu gostaria muito que isso ficasse registrado, porque a própria nota técnica, e aí eu faço uma defesa da AGU no contrato da Covaxin, não estou falando nem dos testes,
E me desculpa, ministro, eu faço uma defesa veemente dos auditores, alguns são até advogados públicos, mas os auditores da CGU, mas eu não faço uma defesa veemente a Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência contrariou o tempo todo, não só os seus auditores, mas contrariou também um documento assinado, um acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a AGU, no ano de 2020 e 2021, que tudo que se referisse à pandemia e aquisição de bens de vacinas seria preliminarmente assistido e ouvido pela Controladoria Geral como órgão interno que é não concomitante ou posterior, mas um órgão interno prévio. Ele é preventivo no combate à corrupção. Ele é preventivo para que o governo não cometa irregularidades. Esse é o papel da AGU. E isso aconteceu na Pfizer. Por que a Pfizer foi acionada? Porque no contrato da Pfizer a CGU foi acionada e no contrato da Covaxin a CGU não foi acionada. E aí é que eu repito, eu faço a defesa dos auditores. Porque quando os auditores foram chamados, era tarde demais. Quando os auditores foram chamados, já tinha um contrato assinado com quem não podia ser parte, para se fazer um pagamento em paraíso fiscal para uma empresa que não constava no contrato, com suspeita de superfaturamento, com procuração falsificada, com garantia que não era de banco, era uma garantia pessoal de um banco que não existe, para poder, inclusive, dar um calote, porque no Paraguai, essa mesma estrutura foi montada, o governo paraguaio pagou e até hoje não recebeu as vacinas. Qual é o nome da vacina? Covaxin. Então, eu faço uma defesa intransigente da CGU, nesse caso da Covaxin, mas não faço uma defesa intransigente em relação a Vossa Excelência, porque mesmo tramitando um inquérito prévio, Vossa Excelência vai numa coletiva e faz uma defesa do governo federal. Vossa Excelência não é advogado público do presidente da República. Vossa Excelência não é advogado público do Ministério da Saúde. Vossa Excelência, a Corregedoria Geral da União foi criada, e Vossa Excelência representa ela neste momento, para ser um órgão interno de fiscalização e controle prévio, para evitar que o presidente da República cometa crime de corrupção, para evitar que o ministro da Saúde cometa crime de corrupção. E aí, nesse caso específico, comprova o conluio do secretário executivo, do diretor de logística, de todos os que estavam no entorno. Não vamos mandar para a assessoria jurídica, porque ela manda a gente justificar preço. Não vamos mandar para a AGU, porque ela vai cobrar ali a lisura do processo de acordo com a Lei 8666. E, principalmente, não vamos mandar para a Controladoria, porque ela que fiscaliza e controla as tentativas de corrupção no poder. Só que aí é que está a questão. Quando a CGU foi acionada, ela faz exatamente o papel que ela tinha que fazer. Ela destrincha por A mais B as irregularidades. E Vossa Excelência vai numa coletiva interessante, um dia depois de que um auditor elabora uma nota técnica antes do resultado final do inquérito prévio, para poder depois desdizer tudo aquilo que disse. Ora, se eu já tenho um inquérito, se eu já tenho uma auditoria terminada, onde se faz a defesa prévia de tudo, o que o inquérito está fazendo nesse processo? Como é que se levanta em tão pouco tempo um ato tão complexo como esse, se faz a defesa do governo e do contrato, coisa que nós ainda não conseguimos investigar? Então, eu gostaria rapidamente de passar aqui para entenderem onde eu quero chegar. Todo o contrato aconteceu à revelia dos advogados, em todos os sentidos, do Ministério da Saúde, porque precisavam esconder todas as irregularidades, presidente, do contrato da Covaxin. Quando acaba todos os prazos para a entrega das doses da vacina em 6 de maio, dia 14 de maio, a Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde é acionada. Opa! Não tem vacina, perdeu-se o prazo, o contrato está aí solto, tem denúncia da CPI, a CPI está investigando, nós precisamos dar uma resposta. E a Diretoria de Integridade trabalha direitinho, ela se reúne 3 vezes e aponta ali, ó, C, necessidade de justificar no processo o preço negociado das doses, podendo apresentar a justificativa de preço, que é exigência da lei, isso é princípio da motivação, nenhuma medida provisória pode tirar e não tirou. E esse contrato não tinha justificativa de preço. E não tinha justificativa de preço, mesmo a AGU tendo alertado que precisava justificar o preço. Por isso que eu aqui estou defendendo a CGU. CGU, até esse momento, ela não aparece, presidente, não é por omissão da CGU, é porque aqueles que precisavam
esconder o que estava por trás do contrato da Covaxin, não podiam mostrar esse contrato nem para os assessores jurídicos e muito menos para a CGU. Então, no dia 14 de maio, eles levantam isso. Por favor, passe. Olha o que acontece. Nesse momento, a Regina é acionada como fiscal, e ela tem que dizer o seguinte, ela não tem saída, ela participou da diretoria. No dia 24, ela sugere rescisão e aplicação de sanções administrativas. Quando vai no dia 28 de junho, já acionada, aí a CGU entra no processo, até então ela talvez nem tivesse conhecimento desse contrato, estou dando aqui, acredito que não sabia. Olha o que o seu auditor fala. Olha só, ele fala da necessidade de se criar, de se instaurar uma investigação prévia sumária. E olha o que ele aponta. Num primeiro momento, tentativa de realização de pagamento antecipado. Então, diz o que Vossa Excelência está dizendo. A princípio, há suspeita de tentativa de pagamento antecipado no contrato da Covaxin. O próximo, por favor. E cita as invoices que Vossa Excelência discute. B, possível pagamento por meio de empresa não consignária no contrato, CGU dizendo, e Vossa Excelência contradiz o seu subordinado temporário nesse momento. Descumprimento dos prazos contratuais. Pode ir passando, Daiane, porque eu tenho pouco tempo. Justificativa de preço. Ele começa a questionar o porquê desse preço de $15. Mas vamos passando, depois eu coloco à disposição de Vossa Excelência. Manifestação do Ministério Público sobre inadimplemento da Barat. Aí ela começa a levantar, junto com o que a diretoria já tinha levantado, só para que Vossa Excelência possa se situar, isso é do dia 28 de junho, pelo diretor de responsabilização dos entes privados, Marcelo Pontes Viana. Em seguida, por favor. Feito isso, ainda no dia 5 de... Aí já no dia 5 de julho, a CGU envia esse ofício ao secretário executivo, solicitando informações acerca da ausência de documentos subsidiando o preço. Aqui vem uma denúncia grave. Aqui vem uma denúncia grave. A própria CGU mostra, com base numa denúncia apresentada por uma deputada federal, que a CGU... E no processo administrativo, presidente, foram omitidas as atas de reunião, especialmente aquela primeira que falava de $10. Ele chega e cita, olha, primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião ou memória de reunião. Pode pular que todos já conhecem essa história. Ele volta a falar da falta de justificativa e olha o que ele cita aqui. Importante não só isso, mas responsabilizar os agentes públicos que levaram a omissão. Não é possível. Alguém sumiu com esse documento e depois entregou. Alguém se omitiu em entregar esse documento. Alguém não entregou propositadamente. E esse auditor aponta isso, além de todos os outros pontos que já foram enunciados. Passa, por favor. Nesse período, vem do próprio Barbieri, que assinou, uma nota técnica. Depois de quase um mês, ele vem com uma nota técnica. Essa nota técnica é usada por Vossa Excelência um dia depois para a coletiva com o ministro Queiroga. Interessante essa nota técnica. Olha o que fala no 2.3. Cumpre ressaltar que durante o exercício 2020 e 2021, o Ministério da Saúde e a CGU pactuaram um fluxo, senador Otto, para que o órgão de controle interno realizasse análise prévia de eventuais riscos relacionados a todas as aquisições de combate à pandemia. Para a Pfizer, isso foi utilizado. Para a Pfizer, a CGU foi acionada preliminarmente. A CGU não foi acionada preliminar na Covaxin, não. Não foi. E o consultor... Escondeu. Esconderam dos órgãos de controle, esconderam da AGU, esconderam dos assessores técnicos, esconderam do Tribunal de Contas, esconderam da CGU. Eu estou fazendo uma defesa da CGU. Eu não faço a defesa do ministro, eu vou dizer por quê. Aí vem aqui... Por favor, não vou fazer. E eu vou dizer por quê. Aí vem aqui e ele fala o seguinte, olha, nós estamos analisando o processo com auditoria, que é a nota aqui, e com uma IPS, que é o inquérito. Ele vai lá no final, pode passar que eu já estou indo para o final, Dai, por favor? Ele vem aqui e conclui. Aí é interessante como o diretor de auditoria de políticas sociais rapidamente resolve
o mistério da Covaxin. No primeiro momento, ele aponta uma série de irregularidades. Depois vem uma nota técnica, um dia antes da coletiva, para o ministro defender o ministro Queiroga, para o ministro defender o governo federal, e apresenta uma nota técnica dizendo, não tem nada disso. As memórias lá eram só meras indicações, o preço era isso mesmo. Cadê a justificativa de preço, ministro? Como é que o auditor diz um negócio desse, se está comprovado que a justificativa de preço, que o princípio da motivação, que é a característica essencial para dar validade no contrato administrativo, ela não foi feita. Se nós estávamos em plena CPI, investigando irregularidade de um contrato superfaturado, um contrato de 1,6 bilhão, com possibilidade de pagamento antecipado. Aí é que eu vou chegar lá. Eu vou chegar exatamente onde está outra irregularidade apontada. Poder passar rápido, Dai, que eu... Aqui está a coletiva de Vossa Excelência. Fala, e realmente é verdade, que tinha um inquérito e uma auditoria analisando. A nota técnica, ela fecha o caso da auditoria. A IPI, a investigação continua. Senadora Simone, deixa claro, inquérito diz a partir de quando? Porque esse negócio foi muito tempo depois. Sim. Muito tempo depois. Eu vou chegar aqui, olha onde eu vou chegar. Vamos lá. Os aspectos analisados são preço, quantidade, prazo, importação e a representação da Barat. Mais um, por favor. Vossa Excelência, eu não vou pôr o áudio. Vossa Excelência, o que faz aqui? O que é o papel do corregedor geral? É quando apresentada uma suspeita, investigar até o final. É dinheiro público e não é trocado. 1,6 bi estava em jogo, 1,6 bilhão. Com uma simples análise de uma nota técnica, Vossa Excelência vai, em rede nacional, defender o governo o seguinte, não, com base em um documento lá, um material de propaganda da Precisa, eu comprovo que são $10 e não 15. E vai fazendo a defesa um por um dos itens. Está aqui, o áudio está aqui, eu não vou pôr agora, mas se quiser depois eu passo para Vossa Excelência, porque o meu tempo está curto. Olha aqui. O valor é de $10, poderia ter sido resumido e estaria aberta a negociação. Eu estou colocando aqui os valores para comprovar que era a vacina mais cara que o Brasil ia comprar. Pode passar? Pode passar, daí. Também aí um outro áudio já falando das invoices. Eu não vou nem entrar nas invoices aqui. Sabe por quê? Mas eu tenho um prazo muito curto, senhor presidente. Eu queria ouvir das invoices. Eu quero ouvir das invoices, porque essa das invoices é interessante. Em importação específico, nosso foco de verificação foi voltado para a situação das invoices. Nós temos aí as 3 invoices que surgiram. Uma primeira invoice no dia 22 de março de 2021, ela foi encaminhada pela área de importação do Ministério para a empresa Precisa. No dia 23 de março, a empresa Precisa responde ao Ministério com as correções solicitadas. Depois, há uma segunda versão que é recebida no dia 23 de março e ela é novamente retornada à Precisa para correção e a Precisa responde no próprio dia 23 de março. E depois, no dia 24 de março, é o dia que realmente já tem a terceira invoice à mão e essa invoice é a que é utilizada no processo. Todas as imprecisões dessa invoice, elas foram detectadas pelos controles internos do Ministério da Saúde, né, e foram corrigidas no Ministro, não faça isso. Dia 22 e dia 24 Ministro, não faça isso. Eu estudei esse processo. Quem olhou e descobriu essas invoices, item por item, foi a minha assessoria. Eu, com uma série de ajudas, nós denunciamos isso aqui largamente e comprovamos que, mais uma vez, está errado. A primeira invoice, ela é original e verdadeira por todas as razões, a segunda e a terceira falsas, ministro. E mais, não são meras irregularidades. A terceira invoice que o senhor disse que é verdadeira, ela é falsa. Ela é falsa, ministro. A segunda o senhor disse que é verdadeira aí. Pode passar, por favor? Ela é falsa. O senhor sabe também que é falsa. O senhor já conversamos sobre isso. Pode passar. Eu não vou nem falar da licença de importação, porque isso é outra história também. Eu vou até pular essa nova fase para não constranger aqui. Mas eu tenho... Então vamos lá, aqui já indo para o final. Essa fala de Vossa Excelência é outra que precisa ser retificada. O documento é original e oficial, fala que a Precisa não é a representante,
Ela é uma representante, ela não é exclusiva. Então, ela não podia assinar o contrato. E aí, quando vão, e aí sim, a única vez que dão ouvidos à assessoria jurídica, quando eles pedem uma procuração, ministro, a Precisa é Verdade, ela falsifica. Mas olha a gravidade. De novo, não passaram pela assessoria jurídica. Eles pegam aquela procuração sem firma reconhecida, sem cartório. Nem pelo compliance da CGU. Podem ajudar. E simplesmente continuam com o contrato. E aí eu vou pedir aqui que Vossa Excelência faça uma retificação em nome do bom jornalismo brasileiro. Quem descobriu que as procurações eram falsas não foi a Controladoria Geral da União. Antes disso, e eu participei porque eu ajudei a jornalista nesse processo, até estimulei que ela fizesse a terceira matéria para complementar. Antes disso, a CBN, a jornalista de nome Thaisa, por 3 reportagens, mais de uma semana ou 10 dias antes, explicou... Olha que interessante, presidente. Pode ir passando, Daiane, que eu já estourei meu tempo. Senadora, mais potente do que o compliance da CGU. Mas, olha aqui, essa questão... Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é cópia, ministro, da matéria da jornalista publicada 10 dias atrás, ou não sei quantos dias atrás. A luminosidade, quem descobriu, foi a jornalista de nome Thaisa, da CBN. Quem descobriu que o recheio estava em português e o cabeçalho e a assinatura lá, a parte de baixo em inglês, foi a jornalista da CBN. Nenhum problema, muito pelo contrário, o consultor utilizar. Mas nós não podemos dizer aqui que foi um trabalho da CGU. Não foi, ela foi posterior, ela chegou depois. E aí, se puder ir para a última versão aqui, Dai, eu não quero aqui atrapalhar, obviamente, prometo que amanhã eu nem venho à CPI, nem depois de amanhã, eu me compadeço de não falar mais. Não apoiado. Eu queria só concluir, senhor presidente, para dizer o seguinte... eu parabenizo o trabalho da CGU, mas não parabenizo o trabalho do ministro. Ele não poderia vir numa coletiva com o ministro Queiroga, fazer uma defesa intransigente de um contrato irregular que está em processo de investigação pela própria Controladoria Geral da União. Esta omissão que foi apontada pelo presidente Omar Aziz, eu assino embaixo. Eu assino embaixo porque eu lamento muito o papel que Vossa Excelência está fazendo ou desserviço para o país, com o dinheiro público. Vossa Excelência não é advogado do presidente da República. Vossa Excelência não é advogado do ministro da Saúde. Vossa Excelência não é nem o advogado na estrutura da CGU. Vossa Excelência atua e tem que atuar como órgão preventivo de fiscalização e controle, de transparência de gestão, de combate à corrupção. Então está invertido, presidente. Eu encerro dizendo isso, está invertido. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU ela foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle, para buscar indícios, para só analisar e concluir quando tiver certeza. O inquérito não foi terminado. Eu não vou aqui me delongar mais, peço desculpas. Como eu disse, amanhã eu entro mudo e saio colado, e da mesma forma na quinta-feira. Mas aqui fica aqui... Não, essa é uma promessa que eu vou cumprir. Mas fica aqui só assim... Não apoiado, não aceito. O relator lembrou aqui um grande escritor nordestino. E um grande personagem conhecido por todos nós de nome Fabiano. Eu confesso que sentia muita dó da cadelinha de nome Baleia. Mas eu quero dizer assim que só esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um Procurador-Geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um Controlador-Geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Eu só fico imaginando o que vai fazer esse inquérito prévio aí e se realmente vai investigar e apurar quem são os servidores públicos omissos e que esconderam o contrato da Covaxin o tempo todo de cada um de nós e da população brasileira. Obrigada, senhor presidente. Sim, sim. Bem, senadora, com todo respeito à senhora,
Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não... Não vou responder o senhor em respeito à sua idade. Presidente. Respeite o senador da República. Machista! Presidente. 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 Ô, presidente. Tudo bem. Ele pode falar... Intervalo. Presidente, O cara vem aqui. Não, presidente, mas não precisa fazer isso. Longe de mim. Presidente, não é por aí, presidente. 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 Presidente, Vossa Excelência tem que ter o papel de presidir. Presidente. Presidente. Fala, turma do canal do Henri Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Cittadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberta. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!